Mas como eu não gosto de gravar sozinha, eu quis convidar a galera, o pessoal deve entrar daqui a pouquinho, mas a grande maioria assiste gravada porque trabalha. Então vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a proposta com a proposta da redação para a gente ir discutindo passo a passo. E aí, Elaine, eu queria muito que você me dissesse quais são as suas principais dificuldades em relação à discursiva, ou você não tem dificuldade em relação à redação? Como é que é para você? Se você quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Ou se quiser colocar no chat. Como é para você? Porque na mentoria a gente trata em grupo, mas também trata ali de forma individual. Então, eu vou pegando ali aluno por aluno, tratando separadinho. Tem dificuldade? Beleza. A sua maior dificuldade é começar ou organizar as ideias? Começar, beleza. É Maiane que entrou agora? Que não aparece o número? Sim, boa noite. Boa noite, Maiane. Me diz uma coisa: quando a gente fala de redação, a sua principal dificuldade é organizar as ideias ou começar? Começar. Começar. Então, temos duas aqui com a mesma dificuldade. Então, eu vou compartilhar o material com vocês. Se vocês puderem abrir, irem falando comigo, ou pelo chat, ou abrir o microfone, é bem vai ser bem bom para vocês, porque, como eu falei, né, aqui na mentoria a gente trabalha quase que individual, sanando aí as dificuldades de cada um. Então, vamos lá ver a proposta da mentoria, ou a proposta da discursiva. Normalmente, quando aparece uma questão discursiva ou uma redação, ou tem uma charge, ou tem um texto motivador, ou tem um estudo de caso. Ou às vezes tem tudo isso junto. Neste caso aqui, tem um texto motivador do tema. Então, vou ler o texto com vocês. A parceria entre família e escola é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Quando ambas trabalham juntas, o aprendizado se torna mais significativo e os alunos se sentem mais acolhidos e motivados. Opa, vamos lá. O texto já está dizendo exatamente o que ele quer que eu fale. Que a parceria entre família e escola é importante. E eu preciso reforçar que quando eles trabalham juntos, o aprendizado se torna mais significativo, melhor, os alunos se sentem mais motivados. O próprio texto motivador, quando ele vem definindo, quando ele não vem contando uma história, ele já diz o que eu quero, o que a questão quer. E aí, vamos lá. Essa é uma questão discursiva e a questão vem dizendo exatamente o que ela quer. Primeira coisa, eu não posso esquecer qual a importância da participação da família na vida escolar das crianças. Não tem como eu dizer que não é importante, porque a questão já está dizendo que é importante. Então, eu preciso falar qual é a importância, ok? Cite pelo menos duas formas de participação que ajudam no desenvolvimento do aluno. E aí, a questão parou aqui. A partir daqui, são orientações minhas, tá? Faça um texto pequeno com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, entre 8 e 12 linhas aí, em cada parágrafo, não no geral, né? Para você organizar. Organize as ideias em sequência. O que eu vou falar primeiro? Sobre a importância da participação da família? O que eu vou falar depois? As formas dessa participação? De como cite pelo menos duas formas de participação que ajudam no desenvolvimento do aluno. De que maneira a família participa que ajuda? Então, eu tenho que dizer qual a importância, duas formas de participação e, no final, concluir, ok? A partir daqui, galera, a gente vai começar a chamar.
de tempestade de ideias, chuvas de ideia. Isso aqui não vai estar na prova de vocês. Opa, deixa eu apagar aqui. Isso aqui não vai estar na prova de vocês. Então eu vou apagar. Na prova vai estar assim, ok? Então o que que eu vou fazer? Pegar a caneta, porque na prova a gente não pode usar lápis. Pegar a caneta. Aqui eu vou marcar de vermelho, mas vocês sabem que a prova só pode caneta preta ou azul, mas o melhor é sempre usar a caneta preta. Então vamos lá. Qual a importância da participação na família escolar? Ou da vida escolar da criança? É sempre bom, galera, se possível, citar onde se diz que isso é importante. Quem disse que é importante? Sempre, sempre que puder, cite a lei. Então, aqui, para qualquer pergunta, procura sempre uma lei. Então, lei. E aí eu vou anotar lá. Lei. Que leis que falam sobre a importância? Deixa eu ver aqui. Ô, Josiane, ué, peraí, deixa eu só interromper aqui rapidinho. Josiane entrou na aula? Ué, desculpa interromper, que tem uma solicitação aqui. Deixa eu voltar aqui. Uai. Boa noite, galera. Gente, quem precisar falar comigo, pode abrir o microfone, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho de onde eu parei. Isso, Elaine, é a Constituição Federal, né? Então, compartilhar. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá, galera. O texto motivador, ele já diz a importância. Então, eu vou aqui buscar a lei. Então, eu já sei. Sempre que eu falar sobre educação, a gente vai procurar sempre o quê? A lei. Por quê? Tudo que se fala de educação, a gente sempre vai ter alguma coisa para citar, ou da Constituição Federal ou da LDB, independente do assunto. É claro que as diretrizes curriculares nacionais, elas são mais específicas, mais aprofundadas, mas a LDB é como se fosse a Constituição da escola, tá? E a LDB, ela é embasada na Constituição Federal. Então, galera, de maneira nenhuma a gente pode deixar de citar uma lei. Ah, mas a redação não pediu. Mas é muito importante. Porque, galera, acrescenta pontos, faz a sua discursiva ficar mais rica. Então, primeiro ponto, professor, eu não sei como começar. Procura trechos da lei que fale sobre o tema. Não vou lembrar. A gente tem trechos básicos que servem para vários assuntos. E a gente vai continuar falando isso em todas as aulas. Em todas as aulas, a gente vai ter a parte das questões objetivas e a parte da discursiva, né? Quem já está aqui com a gente há mais tempo já sabe que é assim que funciona. Então, vamos lá. Lei. Com base nessa ideia, responda: qual a importância da participação na vida escolar da criança? Cite pelo menos duas formas de participação que ajudam o desenvolvimento do aluno. Como os pais podem ajudar aos filhos? Lembrando que, né, a gente nunca fala pais e filhos, porque nem todas as famílias são configuradas de pais e filhos. Tem família que a criança ou o adolescente é criado por vó, tio, tia, dois pais, duas mães, ou estão em algum abrigo. Então, a gente sempre fala famílias ou responsáveis, tá? Então, eu vou pensar aqui. Uma ideia que vem na minha cabeça, olhando o material. Dois, procurando saber como seus filhos se sentem em relação à escola.
3, por exemplo, aqui está pedindo duas, mas aí eu vou colocando várias. E aí vou anotando aqui como se fosse o rascunho, né? 2, perguntando aos seus filhos como se sentem na escola. 3, indo a reuniões, comparecendo à escola mesmo sem ser solicitado para ter ciência de como está o desenvolvimento ou a participação do filho, da criança, do aluno. E aí, a partir daí, eu fazendo esse pequeno esboço, essa tempestade de ideias, eu vou começar a organizar o meu texto. Então, como ficaria a introdução aqui para este texto? Lembrando, galera, de alinhar sempre os parágrafos. Marca lá um dedinho ou a tampa da caneta, né? Para que os parágrafos fiquem sempre na mesma direção, respeitando sempre a margem da direita e da esquerda, tá? Respeitando as margens. Errou uma palavra, como é que faz? Eu venho aqui, risco a palavra no meio, coloco uma vírgula e escrevo a palavra certa ao lado, ok? Então vamos lá. Como eu começaria? A participação da família na vida escolar da criança é muito importante. Eu já começo respondendo a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Qual a importância da participação da família na vida escolar da criança? Eu já começo respondendo, ó. Qual a importância? A participação da família na vida escolar da criança é muito importante. Eu não posso copiar nada do que está, né, na orientação. Mas aqui eu não copiei. Ou seja, eu estou dizendo que é importante. Então, aqui, a participação da família na vida escolar das crianças é importante. Eu alterei a ordem. Por que que é importante? Aqui está dizendo que é importante, mas não disse por quê. Não basta só eu dizer que é importante. Tudo que eu digo, eu tenho que justificar. Então, vamos lá. A participação da família na vida escolar das crianças é muito importante. Legal, eu só alterei a ordem da pergunta e joguei ela aqui. Perfeito. Mas eu tenho que dizer o porquê é importante. É importante para quê? Para o desenvolvimento da aprendizagem e da convivência social. Se estivesse falando assim, qual a importância da inclusão para pessoas com deficiência? Aí eu vou colocar. A inclusão para pessoas com deficiência é importante para que eles se sintam seguros, que eles se sintam acolhidos, ok? Sempre que eu disser que algo é importante, que algo é fundamental, que alguma coisa precisa acontecer, eu preciso dizer o porquê. Então, meu primeiro parágrafo é o que e o porquê. O que? A importância da família. E por quê? Para o desenvolvimento da aprendizagem e da convivência social. Existem várias outras maneiras de começar. Porém, para você não se perder e não fugir do assunto no meio do caminho, primeiro parágrafo já responde a primeira pergunta. Então vamos lá. A participação da família na vida escolar da criança é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem e da convivência social. Tá, mas aí e a família? O que que tem a ver a família com isso? Eu preciso justificar o que eu estou falando. Por que que a participação da família é, é importante e qual é o papel da família? Então, vamos lá. O meu primeiro parágrafo praticamente é um resumo de tudo que eu sei sobre o assunto. O que eu sei sobre este assunto? Então, eu vou responder. A participação da família na vida escolar das crianças é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem e convivência social. Quando a família acompanha a rotina escolar, a criança se sente mais segura, valorizada e motivada para aprender. Além disso, essa parceria fortalece os vínculos entre a escola e um aluno e o aluno. Galera, então presta atenção. Eu disse tudo o que eu sei sobre o assunto. O primeiro parágrafo é um resumo de tudo aquilo que eu quero dizer. Ok? Se não tivesse uma questão de linhas, se fosse uma pergunta, que nem tem em prova de faculdade, responda.
e não tivesse número de linhas, vocês concordam que aqui eu fechei? Eu só não botei duas formas de participação que ajudam, né? Então vamos lá. Primeiro parágrafo é tudo o que eu sei sobre o tema de maneira bem resumida. E os demais parágrafos eu vou esmiuçando isso. Lembrando que até agora eu só respondi a primeira pergunta. Beleza. Agora vamos para a segunda pergunta. Vou lá marcar o parágrafo. Uma das formas de participação é acompanhar as tarefas e incentivar os estudos em casa, demonstrando interesse pelo que a criança aprende. Uma forma de interação, mas ele pediu só uma? Não, a prova pediu duas. Então eu cito uma das formas. Quando eu digo uma das formas, esse uma das já entra como um conectivo, tá? Então, uma das formas de participação é acompanhar as tarefas e incentivar os estudos em casa, demonstrando interesse pelo que a criança aprende. É uma só que ele quer? Não. Então eu posso botar. A segunda maneira ou outra maneira é participar de reuniões, eventos e conversar com os professores sobre o desenvolvimento do aluno. Essas atitudes ajudam a identificar dificuldades que contribuem para melhorar o desempenho escolar. Lembra que eu falei que tudo o que eu falo eu tenho que explicar, dizer o porquê? Se eu proponho uma ação, eu preciso dizer por que que ela é importante. Então, eu falei duas ações e no final eu justifiquei por que que essas ações são importantes. Se eu paro só nas ações e não justifico a importância, está errado. Se eu digo assim, as crianças, como deixar o seu filho mais feliz hoje? Como deixar a sua criança mais feliz hoje? Aí você coloca lá. Só uma questão discursiva. E cite uma maneira de deixar o seu filho mais feliz hoje, a sua criança mais feliz hoje. Mandar um chocolate na merenda. Está incompleto, porque quando eu digo que preciso fazer algo, eu preciso explicar o porquê eu estou fazendo algo. Enviar um chocolate na merenda, vírgula. Embora não seja saudável todos os dias, mas a minha criança ama chocolate. E quando eu coloco esse chocolate na merenda, vai gerar uma memória afetiva. Ou seja, eu disse o que fazer e por que fazer. Sempre, galera, primeiro parágrafo, um resumo do que eu sei sobre o tema. Segundo parágrafo, se tiver mais de uma pergunta, já entra respondendo a segunda pergunta. Lembrando que tudo aquilo que eu digo, eu tenho que justificar o motivo, ok? Então vamos lá. Respondi as duas perguntas. Daqui para lá é a minha conclusão. Diante disso, eu sei da importância da família. Eu já citei duas maneiras, né, que isso pode acontecer. E a que conclusão eu cheguei? A que conclusão? Eu disse que a família é importante, disse duas maneiras, né, dessa família a participar. E no final, qual é o resumo disso? A que conclusão eu cheguei? Portanto, família e escola precisam caminhar juntas. Ou seja, eu retomo aquilo que eu falei lá no primeiro parágrafo, só que de uma maneira diferente. Portanto, família e escola precisam caminhar juntas para garantir uma educação de qualidade. Presta atenção. Eu disse o que precisa ser feito e justifiquei. Eu disse que família e escola precisam andar juntos. Tá, mas por quê? Eu sempre, tudo que eu digo, eu sempre tenho que dizer o motivo. Por que que eu concluí que família e escola precisam caminhar juntas? Para garantir uma educação de qualidade. Quando existe diálogo, e como é que essa educação de qualidade pode acontecer? Quando existe diálogo, apoio e participação. A criança aprende melhor e se desenvolve de forma mais completa. Então, eu disse a conclusão, né? E coloquei um fechamento. Quais são os benefícios dessa parceria? Uma educação de qualidade. E o que seria uma educação de qualidade? Tá, uma educação de qualidade. O que que é educação de qualidade? É quando existe diálogo, apoio, participação. Tá, mas o que que diálogo, apoio e participação vai ter de benefício?
a criança aprende melhor e se desenvolve de maneira integral, de uma maneira mais completa, ou em todos os aspectos, físico, emocional, cognitivo. Beleza? Galera, dentro do que eu passei para vocês até aqui, ficou muito corrido? Vocês sentiram falta de alguma coisa? Essa discursiva, para vocês, ela está boa, essa resposta? Ou vocês acham que faltou alguma coisa? Lê isso que eu passei para você. Você diz assim: essa pessoa entende muito do assunto, entende médio ou não entende nada? Fala para mim. Se vocês recebessem essa discursiva, não sabe quem fez. Essa pessoa, vocês, ao ler esse texto, vocês diriam que essa pessoa sabe muito, sabe pouco ou não sabe nada do assunto? E aí? Eu diria que ela entende sim, professora. Eu achei claro. Achou claro? Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá bom? E aí eu quero que vocês me digam quem ganharia mais ponto nessa redação. Vamos imaginar que essas duas redações estivessem concorrendo a um prêmio. E aquela que é mais eficaz, mais eficiente, que demonstra maior conhecimento, ganharia esse prêmio. Então vamos lá. Ficou clara, objetiva, sem enrolação, direto e reto. Outra possibilidade. Primeiro parágrafo. Tudo o que eu sei sobre o assunto. A participação da família na vida escolar das crianças é essencial para garantir um desenvolvimento saudável e uma aprendizagem mais significativa. A Constituição Federal de 88 afirma em seu artigo 205 que a educação é dever do Estado e da família, mostrando que ambos possuem responsabilidade na formação das crianças. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforça a importância dessa parceria entre família e escola. Sendo assim, a família pode participar acompanhando as atividades escolares. Lembra que eu falei sobre as duas formas da família participar? Eu não mudei a estrutura, eu venho na mesma. Agora eu vou dizer as duas formas. Sendo assim, a família pode participar acompanhando as atividades escolares, incentivando os estudos e demonstrando interesse pelo aprendizado dos filhos. Outra forma importante é participar das reuniões, projetos e eventos promovidos pela escola, fortalecendo o diálogo com professores e gestores. Segundo Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Essa união contribui para a formação de alunos mais confiantes, responsáveis e participativos. Com o objetivo de estreitar vínculos com as famílias, a escola pode promover reuniões mais acolhedoras e participativas, gerando espaços de diálogo e escuta. Outra estratégia importante é realizar projetos, oficinas, apresentações e eventos culturais que incentivem a presença dos responsáveis no ambiente escolar. Além disso, manter uma comunicação constante por meio de bilhetes, aplicativos ou grupos informativos ajuda a aproximar famílias e escola. Portanto, quando a família e a escola trabalham juntas, a criança se sente acolhida, motivada, favorecendo seu desenvolvimento escolar, social e emocional. Qual das duas? Se você tivesse que dar um prêmio, tá? As duas foram muito bem. Mas qual delas demonstrou? Cara, essa pessoa sabe muito. Essa pessoa é A sinistra. segunda. A segunda. A O que segunda, Carla. diferenciou Ela tanto? citou Paulo Freire e deu um monte de opções. O fundamental ali, citou lei. Ainda que não citasse Paulo Lei, Freire. isso. Ó, e essa citação de Paulo Freire, ela serve para a inclusão. Ah, qual a importância de uma criança incluída frequentar a classe regular? Porque Paulo Freire dizia que a educação não transforma o mundo, mas ela incluída ali, ela vai ser transformada. Então, a inclusão transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Entende? Essa citação Sim.
ela abraça qualquer tema. Da mesma forma, quando diz que a educação é dever do Estado, da família, né? E com o apoio da comunidade e da sociedade, ou seja, todo mundo tem que abraçar a educação. Então, se você pensar assim, eu vou separar uma citação da Constituição Federal ou da LDB que sirva para qualquer tema de discursiva. Você tem que ter ali, guardadinho. Agora eu vou voltar lá para a gente ver os detalhes dessa citação. Então, bora lá. Quando eu cito uma lei pela primeira vez, eu sempre vou citar nesta ordem. Se eu não sei o número da lei, não tem problema. Eu boto Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre parênteses, LDB. Se você souber o número da lei, maravilha. Se lá embaixo eu precisasse citar de novo, eu poderia escrever somente a LDB. A Constituição Federal de 1988. Primeiro a lei, depois o artigo. Eu não lembro o artigo, não tem problema, você pode botar. Segundo a Constituição Federal, a educação é dever do Estado e da família, tá? Você pode citar desta forma também. Segundo a Constituição Federal, a educação é dever do Estado e da família, ok? Depois dessa visão, ficou mais claro a ordem em que a gente vai resolver a discursiva? Gente, se não tem pergunta, é só o texto e bota assim: tema, a família na escola. Opa, eu tenho que dizer a importância, como essa família deve participar e como a escola pode ajudar. Vamos pensar em um outro tema recente, que foi a saúde emocional do professor, a saúde mental do professor. Primeiro ponto, primeiro parágrafo: o que é a saúde mental? Segundo parágrafo: o que pode acontecer com quem não tem? Terceiro parágrafo: quais os benefícios de cuidar da saúde emocional, da saúde mental do professor? E no final, um resumo. É importante que os professores estejam, né, saudáveis. E aí eu vou explicar para que isso passe positivamente para as crianças, para os alunos. E aí eu vou discorrendo. Galera, me diz, sinceramente, eu preciso da verdade para que vocês consigam, para que eu consiga melhorar isso ao longo da próxima semana, que a gente começa aí uma nova jornada. A dificuldade que a maioria tinha era de começar. A partir de agora, mas de verdade, você acha que ficou mais fácil começar? Você consegue começar alguma coisa ou não? Melhorou a percepção? Sim, eu não. Sim, melhorou, melhorou. Não peguei o começo, mas só agora que eu peguei, já peguei assim muita clareza. Eu já consigo já começar, com certeza. Elaine, como é que foi para você? Eu também. Achei Você bem acha que melhor já agora. melhorou? Então, qual é o dever de casa? Maiane, Dandara, qual é o dever de casa de vocês? Eu vou colocar um tema, a gente vou falar um tema agora, vocês não precisam escrever o tema, tá? E eu quero que vocês me escrevam e me mandem a foto no privado só da introdução. Eu só quero agora o primeiro parágrafo, que é o que você sabe sobre isso, com uma citação ou da Constituição Federal ou da LDB, tá? Eu só quero isso, um parágrafo de no máximo 8 linhas, não mais que 8 linhas. Eu só quero o começo. O tema deixa eu pensar aqui, um bem difícil. Ahn, Alguém quer propor um tema? Minha cabeça agora falhou. Alguém quer propor? Ninguém? Alguém quer dizer um tema aí? Não? Fala, minha gente. Ninguém quer propor? Tá com vergonha? Então, vou pensar aqui um tema. Me fugiram todos. Hum, ah, é,
Qual a importância do planejamento de aula? Qual a importância do planejamento de aula, de fazer o plano de aula? Qual a importância de você planejar? É só isso. Qual a importância de se planejar uma aula? Ou de planejar a aula? Primeiro parágrafo, o que eu sei sobre isso? Tá? O que eu sei É, sobre isso? Qual a importância de planejar uma aula? Por que a gente tem que planejar uma aula? Qual a importância disso? Respondam para mim em 8 linhas no máximo e me mandem uma foto. E aí eu mando a correção e se tiver alguma citação, que tem citação, eu mando para vocês, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem algum tema, professora? E se fosse um outro tema, como eu começaria? Alguém quer falar alguma coisa? Como eu falei, né? Hoje foi uma aula assim extra, porque eu recebi muita gente falando, professora, eu não consigo começar, eu estou com dificuldade, mas a maioria não conseguiu estar na aula hoje, né? Mas sem problema, a aula está gravadinha aqui para a galera. Qualquer dúvida, a galera que vai assistir gravado, o dever de casa é para vocês também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem algum assunto que vocês digam assim: se cair este assunto, eu vou zerar a discursiva, eu não sei falar sobre isso. Tem algum assunto que vocês falam assim, meu Deus, se cair isso, eu saio correndo e gritando? Se vocês não lembram agora, vocês podem botar lá no grupo, assunto que eu não conseguiria falar. Coloquem um assunto. Ah, professora, no grupo eu tenho vergonha. Gente, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo junto. Mas se você não se sente à vontade para mandar no grupo, manda no privado para mim, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu vou mandar para vocês essa correção aqui, isso que eu li para vocês compararem duas redações maravilhosas, porém uma assim fala, caraca, essa pessoa sabe muito, e a outra diz assim, essa pessoa sabe. Alguma dúvida, galera? Carla, então, assim, só mais uma coisa para ficar esclarecido. Para Ah, começar, eu posso começar sempre como se fosse respondendo a pergunta? sim. O primeiro parágrafo, ele não tem um conectivo, tá? Lembrando que, às vezes, tem várias perguntas, mas o primeiro parágrafo você já entra respondendo a pergunta. Lembrando de que, Maiane, não pode copiar exatamente o que está no texto. Por exemplo, a educação, a educação inclusiva fortalece o desenvolvimento do aluno. Aí você vai inverter. O desenvolvimento do aluno é fortalecido pela inclusão, ok? Porque você não pode copiar exatamente, você inverte a ordem. A importância do planejamento. Então, a pergunta que eu fiz para vocês é: qual a importância do planejamento? Qual a importância de planejar? Aí, como é que vocês vão começar? Planejar é importante, pois planejar é importante por isso, para aquilo. Por que planejar é importante? E para que se planeja? Entendeu? Qual a importância de planejar? Planejar é importante para. Você já começa respondendo. Ah, Josiane? mas se a discursiva não for uma pergunta, Carla. Oi. Então, Se a discursiva não for uma pergunta, Carla. Então, a redação, a discursiva é sempre uma pergunta, mas a redação nem sempre. Então, me É diz aí sempre uma pergunta. um tema que É. de. Me diz aí um tema, por exemplo. Ela não é uma pergunta, mas ela dá um tema. As Aí que eu eu só tenho. vi, geralmente são perguntas. Tipo assim, é de campus mesmo. Foi como formar jovens leitores críticos. Se não me engano, foi isso. Como formar jovens leitores? Vamos imaginar que não tenha uma pergunta, que vem assim: tema, formação de jovens leitores. Tema, Hum. não tem pergunta. Formação de jovens leitores. Formação de jovens leitores. Como acontece?
eu transformo em uma pergunta. Como acontece? Como acontece que a formação de jovens leitores. Então, através disso, daquilo e daquilo, acontece a formação de jovens leitores. A leitura para esse público é importante para isso, para aquilo. Você, quando não tem uma pergunta, você olha e tenta transformar numa pergunta. Assim você consegue, né, fluir melhor. Por exemplo, tema da discursiva: o brincar na educação infantil. O brincar na educação infantil. Disserte sobre o brincar na educação infantil. Como eu posso transformar isso? Qual a importância? Então, o brincar na educação infantil é importante, né? Ou o brincar na educação infantil é preciso. Outro tema é o bullying e a escola. Não tem pergunta. O bullying e a escola. Eu começo definindo. O bullying é uma ação repetitiva, intencional, que costuma ocorrer em várias escolas do país. Eu começo a falar o que eu sei sobre aquele assunto. Respondi tua pergunta? Ficou mais fácil agora? Sim, respondeu. Pô, ficou, muito obrigada. Era sobre o bullying mesmo que eu estava com essa dúvida. Eu não sei, não sabia nem como é começar, entendeu? E já entendi, já entendi. Muito obrigada. Nada. Pessoal, vamos lá. O que que vocês vão me mandar agora? Mas não é daqui a pouco, porque essa aula podia ir até 9, 10 horas, né? Vocês não sabiam quanto tempo ia ficar aqui. É agora e com tempo, tá? No máximo 10 minutos. Por que devemos planejar uma aula? Qual a importância do planejamento de aula? Vamos lá, vou desligar aqui. E é para mandar, gente, é para mandar. Ai, professora, eu tenho vergonha, vai ficar feio. Gente, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para ajudar, tá? Não vou mostrar para ninguém, não vou publicar no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Para mandar E no aí, grupo? oi? No grupo? Para mandar no Pode grupo? Para ser no enviar no grupo a grupo, se foto? você não quiser no Tá. grupo, manda no privado, mas não é digitado, é a mão, a canetinha no papel. No Sim, a máximo mão e 8. caneta. No máximo, Tá. pode ser caneta de qualquer cor, tá? Mas no máximo 8 linhas, começando lá com a marcação do parágrafo. E bora lá. Qual a importância de planejar? Qual a importância do plano de aula? Não coloquem na inteligência artificial, porque na prova isso não vai te ajudar em nada, ok? Então vamos lá. Beijos Tá. e aguardo vocês. Senão eu vou chamar no privado um por um, vou ligar, vou gritar de madrugada, hein? Beijo. Galera que vai assistir Ai, gravado, meu que é a Deus do grande céu. maioria, eu quero o dever de casa desta quinta-feira maravilhosa.